Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer um comentário aqui breve sobre Gênesis 1:26, né? Onde diz: E disse Deus, façamos homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o quadrúpede em toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Deus, né? Sua imagem e semelhança. Muitas pessoas aqui, elas observam como tivesse uma trindade, né? Como se mais pessoas, né? Por causa do termo façamos. E outras atribuem, né? Como se Deus estivesse com anjos ali. Qual é uma interpretação possível? Bom, primeiramente, era comum se usar esse plural façamos, né? Antigamente era costume entre os reis e grandes personalidades empregar um plural majestático. Por exemplo, a interpretação ao rei, né? Lá em Daniel 2:36, né? O rei Artaxerxes, ele refere-se a si mesmo na forma singular e na forma plural em sua correspondência. Você vê isso em Daniel 2:36. Outra vez ele escreveu a carta, né? Ele fala assim: que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim. Porém, a carta era somente a ele. Você vê isso em Esdras 4:18. Outra carta também para Esdras, né? Artaxerxes disse de si mesmo: por mim em um lugar, e porém vos fazemos em outro lugar. Você vê isso em Esdras 7, verso 24. Então esse tipo de expressão era comum, né? Entre os grandes. E ali, por que eu não vejo uma trindade? Bom, primeiramente, o que Yeshayahu 40, Isaías 40, 12 diz, né? O Deutero Isaías. Ele diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Eterno, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, né? Ou seja, aqui está falando que ele praticamente fez tudo sozinho. Se você vê também Isaías 44:24, ele diz assim: assim diz quem? O Eterno, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Eterno que faço todas as coisas, que sozinho, ou seja, não estava com ninguém, sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar os sábios, cujo saber converto em loucuras, né? E ele ainda é bem explícito, né? Ele fala: quem que estava comigo? Ou seja, ele fala que está praticamente sozinho. Então, como que a gente vai entender esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Bem, vamos lá. Tem um comentário interessante, né, de Maimônides, inclusive também que eu aprendi com um dos meus professores, né? Que não que eu concorde com tudo que Maimônides diz, mas eu acho bem interessante esse comentário. Porque Deus, ele é externo à criação. Vou dar um exemplo aqui. Quando ele diz façamos, né? Por exemplo, quando ele diz haja luz, uma série de elementos da natureza se formou e houve luz. Haja expansão de águas. Uma série de elementos da natureza se formou e houve. Por exemplo, ele é externo à criação, ele formou o homem. Ele não fica colocando no forninho cada pessoa, não. Através do homem, ele mesmo se reproduz. Assim também os animais, assim também a natureza. Se você plantar ali um pezinho de feijão, vai crescer. Fez um ser humano, a junção sexual, você vai reproduzir outro ser humano. E por que façamos? Ali elementos da natureza se juntaram e o homem foi formado.
E por que o homem é a nossa imagem e nossa semelhança? O homem ele é formado, segundo a narrativa, do pó da terra, ou seja, de elementos terrenos, ou seja, o homem é tanto terreno quanto espiritual. Alguns atribuem a imagem e semelhança do Eterno como sua inteligência e a sua capacidade de escolha. Ou também, a gente sabe que o Tanakh, né, ele é formado também através de outras ideologias anteriores, porém passa uma mensagem monoteísta por cima. No mundo antigo era comum as pessoas serem comparadas a filhos de deuses, né? Mas porém só pessoas importantes, como reis e governadores. O que o Tanakh faz? Ele pega essa mensagem, porém ele mostra que todo ser humano é igual. Ou seja, ele passa uma mensagem igualitária. Todo homem é a imagem do Criador. E se a gente reparar bem, o verbo bará, ele é singular. Ou seja, é só um que criou. Então esse façamos provavelmente está falando de elementos da natureza que se formaram e conduziram aos outros elementos da criação. Então o homem é tanto a imagem, né, e semelhança do Eterno, por seus atributos, sua inteligência, e também dos elementos da terra do qual ele foi formado, que ele é carnal, tá bom? Então essa é só uma maneira de uma explicação de Gênesis 1:26. E a gente já sabe agora, né, que era comum no mundo antigo esse plural, as pessoas falarem no plural. Por exemplo, Bereshit 11, Gênesis 11, diz: eia, confundamos e desçamos. A gente não vai literalizar isso, até porque o Eterno, ele é onipresente. Ele não tem forma, ele não tem corpo, segundo o conceito da Bíblia hebraica. E ele não precisava descer para lugar nenhum, né? Então a gente não pode literalizar isso, senão a gente está diminuindo o Eterno. Opa, ele precisou se locomover de um lugar para outro para realizar algum feito? É claro que não. Tá bom? Então essa é a minha opinião aí.